do Mestre Jesus, rogamos para que se faça presente nessa reunião hoje, assim como nossos amigos incansáveis, trabalhadores de todos os dias, nossos grandes amados protetores, para que se façam presente, que nos guie, nos oriente, nos conduza na atividade que aqui pretendemos ficar. Numa só voz, elevamos o pensamento, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. E a nossa Mãe Maria, querida, Santíssima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amém. Após a abertura da palavra, a nossa querida Rafaele, a palestrante da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, Rafaele. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Uma alegria estar sempre aqui com vocês, né? Seja como ouvinte, seja como palestrante, eu acho que é uma troca muito maravilhosa, né? Essa nossa. A gente só tem a agradecer pela oportunidade. Eu encaminhei para um material, você consegue compartilhar para mim? Quero agradecer, né, a oportunidade da casa. Consigo sim. Assim que você me permitir, a gente começa. Fique à vontade. Você dá o comando. Tá, joia. Houve o convite para retornar à casa, eu pensei muito em relação ao tema, né? E como a gente está no mês, iniciou o mês de outubro, né? É o mês que celebramos aí as nossas crianças, né? O mês das nossas crianças. Então, eu pensei em um tema que a gente pudesse refletir um pouco, né? Sobre a simplicidade e pureza de coração. E não tem como a gente não falar desse tema e não abordar, né? As crianças. Então, eu espero que vocês também, no caso, né, se vocês quiserem no final compartilhar alguma coisa, eu vou deixar um tempinho aí para a gente poder bater um papo, ter uma troca, que na última a gente não conseguiu ter essa troca, né, a gente já terminou em cima. Mas, assim, o que eu tenho justamente para trazer nessa noite é uma mensagem, né, sobre essa passagem do Evangelho, né, que traz sobre a simplicidade e pureza de coração. Né? Quando a gente fala em simplicidade, quando a gente fala de pureza, a gente não tem como deixar de pensar nas crianças, né, como exemplo disso, né? E aí a gente vem trazer essa reflexão hoje, nessa noite, nosso evangelho. E, por favor, você pode passar, Mara, por favor? Quando a gente fala, né, de criança, e a gente se recorda dessa passagem do Evangelho, né? Bem-aventurados os que têm puros de coração, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem essa passagem no capítulo que
a gente fala aí sobre a simplicidade e pureza de coração. Quando a gente fala desse tema, eu me lembro muito da parábola do semeador, né? Que é uma parábola que é contada por Jesus, que tem passagem no Evangelho, né? Que conta nessa história sobre o que o semeador, né? Ao semear essas sementes ao longo do tempo, do trajeto que ele percorria, o que desenvolve ali daquelas sementes, né? Então, nessa passagem da parábola, a gente traz uma reflexão da educação das nossas crianças, né? Por que eu falo isso? Quando a gente faz a relação na parábola, né? As que caíram no pé do caminho e dos terrenos rochosos, né? Das pedras e espinhos na parábola foram perdidas, mas as que caíram, né? Em solo fértil, elas semearam e frutificaram. Então, quando a gente fala dessa parábola, quando a gente fala dessa passagem, e que a gente relaciona, né, com, assim como Jesus falou, deixai que venham minhas criancinhas, aquelas que se assemelham, né? É justamente esse exemplo que a gente traz, né, para a nossa vivência na vida prática. Porque tudo que a gente traz no Evangelho, que a gente costuma falar nas doutrinárias, a gente sempre é importante a gente trazer para a nossa vida prática, né? Quais são os exemplos para a nossa experiência aqui na vida terrena? O que a gente pode trazer de produtivo para que a gente possa ser melhor a cada dia, vamos dizer assim, subir um degrauzinho, né? Então, passa aí para mim, por favor, Mara. Nessa, nesse capítulo também, a gente fala, né? Jesus fala, perdão, sobre que deixai que venham minhas criancinhas e não as impeças porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Quando Jesus fala as que assemelham e não fala iguais às crianças, porque a gente sabe que cada criança, assim como nós já fomos criança um dia, né, todos nós temos a nossa criança interior, nós somos espíritos em processo de evolução. Então, quando ele fala as que as assemelham, justamente nesse ponto aí da sua pureza, né, da sua simplicidade. Quem aqui, quando não vê um bebezinho, uma criança sorrindo, não dá um sorriso em troca, né? A gente não só os nossos parentes, né, filhos, sobrinhos, netos, mas até uma criança que a gente vê na rua, né, seja, né, no nosso convívio social, e de repente aquela criança abre aquele sorriso de pureza, né, de simplicidade, e a gente se depara ali naquela troca e a gente acaba retribuindo, muitas vezes sem nem perceber, né? Então, tem uma passagem do Evangelho, que eu vou ler aqui, né? Ele fala, apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que eles as tocasse e, como seus discípulos, afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-lhe e lhes disse, deixai que venha a mim as criancinhas e não as impeças, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, e nele não entrará. E depois de os abraçar, abençoou-os e impôs-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Que é justamente essa reflexão, né, de que é a essência da criança, né? A gente que faz trabalho social, a gente sabe o quanto é importante quando a gente faz algo para as crianças e a gente vê aquela gratidão estampada nos olhos, né? Aquela gratidão estampada no sorriso, quando a gente oferece algo, né? Seja em uma doação, né? E a gente percebe ali todo aquele afeto que tem de troca.
daquelas crianças, né? Então, é justamente isso que Jesus quer falar, quer dizer aqui, que se assemelha na sua simplicidade, na sua essência de pureza, que ali naquele momento, vou falar um pouco mais adiante, a gente sabe ali que o espírito ele ainda está se desenvolvendo ali como, né, como um espírito encarnado e que ele ainda ali tem ainda a sua pureza, a sua simplicidade, porque a gente sabe que os seus, vamos dizer assim, as suas mazelas ainda estão em estado latente, né? Eles ainda não conseguem ali, vamos se dizer, se ele tiver ali um espírito, né, com a tendência, né, de fazer algo que não seja coisas positivas, de bom, de melhor, em virtude de alguma reencarnação, ele está ali ainda no seu processo, né, de desenvolvimento. Então, por isso que quando Jesus fala, assemelham as crianças da sua simplicidade e pureza. E é muito, muito profundo esse capítulo, porque quando a gente faz uma leitura com esse olhar, que quer dizer, a gente entende melhor essa parábola, né? Pode passar aí, por favor. E quando a gente traz, né, que a pureza do coração, que também é uma passagem do Evangelho, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Por quê? A pureza de coração está relacionada à simplicidade e humildade, porque quando você faz algo, seja nas suas atitudes, na sua ação, sem esperar nada em troca, né? Ali na sua humildade, na sua simplicidade, você está dando tudo o seu de melhor ali, toda a sua pureza, tudo que você tem de melhor no seu coração, né? E a passagem do Evangelho que fala, exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, justamente porque você deixa de fazer algo para si, em benefício de si, né, para fazer pelo outro. E por isso que Jesus toma, né, a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo, que eu estava falando agora há pouco, né? Muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as suas imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências, nas suas existências anteriores. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí a não dizer Jesus de modo absoluto que o rei dos céus é para elas, mas as que lhes assemelham. Essa é uma passagem do livro Segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3. E aí tem uma mensagem, né, muito, muito linda que eu achei de Joana de Ângeles, e eu quis trazer para essa noite, para a gente, para a nossa reflexão, né? Toda a doutrina de Jesus foi moldada com simplicidade e com amor. Olha o nosso maior exemplo, né? Quando a gente fala de exemplo, a gente sempre aborda o exemplo maior, que foi Jesus. Né? Jesus, no momento que ele teve a sua passagem aqui na Terra, o quanto que ele ensinou sobre simplicidade e amor, que até hoje a gente fala, né, e revive tudo isso através da luz do Espiritismo, hoje aqui a gente falando na nossa palestra de hoje. Você pode passar aí, por favor. E pode passar, viu? Pronto, perfeito. E falar desse tema, eu não tinha como não deixar de fazer um adendo, né, acrescentar algo referente à gestação. Ultimamente eu tenho trabalhado com muitas mães, né, trabalhado com
muitas gestantes, e a gente percebe, assim, o quanto a nossa sociedade precisa de orientação na educação e na formação desses indivíduos que estão sendo gerados, né? E aí a gente fala sobre o começo da vida. Quando eu trago esse tema sobre o começo da vida, quando a gente fala de gestação para a espiritualidade, a gente percebe quantas perguntas surgem de dúvidas, né, sobre essa criança que está sendo gerada, né? Algumas já até me perguntaram sobre isso. Quando é que ocorre realmente a união do corpo e da alma dessa criança? Qual o desejo, perdão, qual o estado, né, de espírito dessa criança nessa transição, quando ela está ali sendo gerada? E porque não se mostra essa criança desde o nascimento como ela é real, na real, né? Como é o espírito dela na sua essência. Então, esses questionamentos, né? Eu trouxe aqui algumas respostas para a gente poder também esclarecer dúvidas e que a gente possa também levar isso adiante. Hoje, as pessoas banalizam, então, estou falando aqui de uma forma geral, né? Mas existem pessoas que banalizam muito a vida, né? E a gente precisa cada vez mais falar da importância da vida, da oportunidade que é estarmos aqui nesse momento, né? Vivendo com a nossa família, tendo a oportunidade da gente viver com a sociedade e a gente poder fazer o quê em prol disso? Não é simplesmente a gente viver a nossa vida dentro de uma casa, né? Mas a gente poder também compartilhar com os nossos, né? Olha no ensinamento, amai ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente fala dessa, dessa frase, né, desse mandamento, não é o próximo que está longe ou o próximo que a gente não conhece. É principalmente aqueles que a gente convive também. Então, as pessoas hoje, eu percebo isso, né, precisa muito dessa orientação sobre a questão da família, a questão dos valores da família. Mas, voltando aí à questão que eu trouxe, quando ocorre a união do corpo e da alma. Eu trouxe esse esclarecimento, né, do Livro dos Espíritos, que ele fala o seguinte, na questão 344. No Livro dos Espíritos, ele fala que a união começa na concepção, mas só se completa na ocasião do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito é designado para tomar determinado corpo. A ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que, então, se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou no número dos vivos e dos servos de Deus. Essa é uma leitura da questão 344 do Livro dos Espíritos. Então, a gente percebe desde quando há a concepção e essa criança está sendo gerada na barriga da mãe, ela ali já tem a vida, né? Já existe ali um começo dessa vida. E a gente sabe que existe aí situações, né, adversas que pode acontecer que esses fluidos acabem se rompendo por algum motivo, que a gente estava falando aqui dos fluidos, e acontece a perda, né, do bebê, ou por vontade do próprio espírito e não reencarnar, ou por alguma imperfeição na matéria, mas a gente já percebe aí que já existe, né, essa união aí do corpo com o espírito. E aí, quando a gente fala de nascimento, né, por que não se mostra desde o nascimento tal como é o espírito? Vem a resposta também do Evangelho, né? Tudo é sabido nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança.
para sua mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para se cativar a solicitude. Ela não houver apodido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez de graça ingênua, deparasse nele sobre traços infantis, um caráter vil e as ideias de um adulto, e ainda menos que se viesse conhecer o seu passado. Justamente é importante, né, o quão é importante a gente nesse processo de reencarnação, que tem, né, todo esse véu que a gente cobre o nosso passado, porque nós também já fomos crianças, a gente sabe disso, mas justamente para a gente ter uma nova oportunidade, né, no meio familiar, na vivência familiar, assim como os nossos também, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, estão tendo ali aquela oportunidade de vir naquela família, né, para vivenciar, para ser acolhido. Então, o quanto é importante a gente trazer essas virtudes, né, para a família, esses valores para as famílias. Então, a outra questão, Mara, eu vou te pedir um favor, meu celular está descarregando. Você pode mandar o link de novo para mim, que eu vou entrar aqui por outro aparelho, por favor? Você manda só de novo para mim no Zap, por favor? Eu vou entrar aqui no outro aparelho, só para não cair e derrubar nossa live, nossa palestra. Como fica, então, o espírito nessa transição do plano espiritual e o plano terreno? No Evangelho, também, nesse mesmo capítulo de simplicidade e pureza de coração, eles nos falam, né? Os espíritos nos falam. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente não seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir, por exemplo, a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces, que são as situações que eu estava falando agora há pouco, né? Desses nascimentos precoces, as crianças que passam, as gestantes que passam por perdas também. Essa é a razão que, por aproximar-se da encarnação, o espírito, ele entra, né? O espírito, ele entra em perturbação e perde um pouco da consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono profundo, durante o qual todas as faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça da sua antiga existência. Tudo aquilo que o possa entravar, para que ele esqueça nessa nova existência tudo aquilo que possa entravar do seu passado, né? Sobre ele, no entanto, reage o passado, renasce para a vida maior, mais forte, moral, intelectual, sustentando e secundando pela intuição que conserva a experiência adquirida. Me deem só um minutinho, para eu logar aqui já na outra máquina. Só um instantinho. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que o curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidos as ideias que lhes formam um fundo de caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorados, eles é mais maleável, por isso, mais acessível às impressões capazes de se modificarem a natureza e fazê-los progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incoube aos pais. Veja o quanto é importante, quando diz no Evangelho, essa passagem dentro desse capítulo de simplicidade e pureza de coração, o quanto é importante, né, a questão da importância da educação dos pais, a base familiar. Não só os pais, que hoje a família, né, a gente tem um contexto muito diferente hoje de família. Hoje você tem o avô, a avó que cria o neto, hoje você tem o tio, a tia, nós temos aí as famílias homoafetivas, enfim. Eu falo no sentido geral, né? No sentido geral, aquele que vai educar, que vai criar, independente, né, de ser uma família de sangue,
independente de ser de adoção, enfim, aquele que vai criar aquela criança, né, que vai dar toda a base que aquela criança necessita, olha o quanto é importante hoje a gente preservar esses valores de família. Eu não estou conseguindo entrar pelo link que você me mandou. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Estou preocupada de cair. Se cair, eu volto, viu, gente? Eu estou só preocupada aqui de cair a chamada. Deixa eu ver se agora eu consigo aqui. Acho que agora vai. Agora foi. Então, eu vi que alguém colocou aí, misericórdia divina. Exatamente. Misericórdia divina. O quanto é o milagre da vida, né? Eu lembro quando eu estava grávida de Clarinha, eu tenho uma filha de 7 anos, que é a Clarinha, algumas pessoas de vocês aqui já conhecem. Quando eu tive Clarinha, na época, eu não podia ter parto normal, porque minha médica me falou que eu ia ter uma hemorragia, então que eu precisava ter um parto cesáreo. Só que eu tinha tanta vontade de ter o parto natural, de ser mãe, aquele amor, sabe, que é incondicional, só que é mãe que sabe mesmo que eu estou falando, é aquele amor incondicional, e ali eu vi o milagre acontecendo comigo quando eu tive minha filha, né? É uma vivência assim indescritível a gestação. Então, hoje, o que eu procuro passar para as mães que chegam até mim, né, que me procuram sobre isso para falar, porque muitas têm medo, né, não sabem como vai lidar com as situações, enfim. Isso para mim. Eu pedi para entrar, você me aceitou aí? Foi? Foi? Aceitei. Foi? Ver se eu consigo de novo. Deixa eu ver. Gente, desculpa, viu? Mas é porque estou preocupada só de cair aqui. Acho que agora foi. Vai aparecer Reginaldo. Pronto, perfeito. Pronto, já permiti. Eu vou trocar. Vamos silencioso. Voltou? Pronto, voltou, tá ótimo. Ai, gente, ótimo. Agora eu estou mais tranquila. Vamos lá. Então, o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e assim... Tá dando retorno, Rafael. Tá? É melhor você cair o seu. Foi isso mesmo. Tá vendo que seria de mim se não fosse vocês? É isso mesmo. Pronto, já saí. Foi do celular, que estava dando eco. Melhorou agora, né? Pronto. Então, para finalizar esse item que eu trago, né, sobre simplicidade e pureza de coração, no mesmo capítulo ele fala: o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza e simplicidade. O que eu quero, assim, nessa mensagem, a gente vai passar para o próximo slide. Pode passar aí, por favor, Mãe. É trazer essa reflexão para a gente, né? Que, independente de sermos pais, mãe, ou avô, mas, assim, que a gente possa levar para a sociedade mesmo, para a nossa sociedade, né? Que cada criança que nasce é uma espécie de surpresa para a humanidade. E que, com esse espírito, né, com esse espírito que nós temos que receber e acolher essas crianças. Essa mensagem é uma mensagem que eu ouvi num documentário, que eu aconselho vocês, se vocês quiserem depois assistir, está na Netflix, que é o documentário Começo da Vida, que é um documentário que fala da importância das crianças na nossa sociedade. E que realmente a gente sabe, né, que antes dessa chegada dessa criança, a gente sabe que houve toda uma preparação, né, para a sua reencarnação. Quem assistiu aqui o filme Nosso Lar, lembra de uma passagem que eu vou falar agora do filme, que é aquele preparo, né, para a reencarnação
da sobrinha, né, que vem reencarnar na família. Então, a gente sabe que existe todo um preparo, e que esse preparo para a nova vida é uma oportunidade de evolução. Então, a gente não sabe a vivência que esse espírito teve em outras vidas, a gente não sabe se aquele espírito já foi próximo a gente, se a gente já vivenciou com ele, enfim, mas isso nada importa. O que importa é que a família que vai receber essa criança é luz. Essa família que vai receber essa criança, ela deve acolher essa criança da melhor maneira possível. E quando essa criança, eu vou depois trazer, numa outra oportunidade, sobre o tema do aborto, que eu quero trazer para vocês, um tema sobre o livro Deixe-me Viver, que é um filme também, né? E tem uma passagem que eu vou rapidamente aqui falar rapidinho, essa questão de espíritos que se sentem rejeitados quando não há, né, vamos dizer assim, o complemento, né, do nascimento, né, quando essa gravidez ela é impedida, né, daquele espírito vir, e realmente é algo assim que quando a gente vai estudar, a gente vai ver tudo isso de uma forma mais profunda, a gente percebe o quanto a gente dá valor à vida, né? Quanto a gente dá valor a estarmos aqui numa oportunidade e a gente poder fazer dessa oportunidade a melhor possível. Então, passe aí para mim, por favor, Mara. A mensagem que eu quero justamente frisar novamente aqui com vocês, que as nossas crianças, elas são o futuro do nosso amanhã. Isso é fato. São os nossos netos, não tenho neto ainda, mas estou falando aqui porque eu sei que tem muitos vovôs aí, né, vovô e vovó. São os nossos netos, nossos sobrinhos, nossos filhos, né, nossos vizinhos, crianças que a gente compartilha na nossa vida, na nossa sociedade, e que cada criança, ela é única. Toda criança tem que ser criança. Quando eu falo toda criança tem que ser criança, é porque, infelizmente, nós temos crianças na nossa sociedade que elas não vivem a sua infância como deveria. E isso lá na frente, a gente vai ter uma série de fatores, né, que vão aí interferir numa vida saudável, né? Quando a criança, ela queima algumas etapas da sua vida, você vai perder aí memórias afetivas, a gente vai perder aí toda aquela pureza da criança, né, da vivência da criança, né, de viver num lar que possa ser acolhida, né, se você tem um lar hostil, essa criança, possivelmente, na maioria das vezes, vai ter problemas quando for adulto, né, então, porque hoje a gente tem vários índices aí, né, de depressão, de crises de ansiedade, quando você vai ver, teve muitas situações aí relacionadas a situações que não foram bem conduzidas na infância, na sua adolescência, e aí a gente vai ter, se a gente não tem uma criança saudável, a gente não vai ter um adulto saudável, né? Então, quando eu trago essa figura, eu achei linda essa menina, e eu disse, não, vou levar ela um sorriso profundo, né? E cada olhar, cada sorriso, cada alegria dessas crianças, elas falam mais do que qualquer palavra. Vocês, eu vou falar aqui, né, que eu sei que vocês fazem muitos trabalhos, inclusive, que eu acompanho, né, sociais, e a gente percebe, a gente que trabalha com esse cunho social nosso, a gente faz, e a gente é mais presenteado ainda, porque o que a gente recebe, assim, de gratidão por a gente ter feito isso, e cada olhar, cada sorriso que a gente vê dessas crianças, né, que a gente tem na nossa sociedade, isso é muito importante. Tem uma passagem de Chico que eu trouxe aqui para vocês, vou rapidinho, deixa eu só ver como é que está nosso tempo. Tem uma passagem de Chico, né, eu vou resumir aqui. Chico, ele, como vocês sabem, né, tem muitas histórias, né, que são da vida dele, e ele sempre compartilha, e eu achei essa bem interessante, né, que ele divulga como um fato marcante que aconteceu na vida dele, né, ele fala, uma repórter pergunta a ele,
na passagem da vida dele, o que para ele trouxe uma recordação, uma das melhores recordações que ele dissesse assim, que tocou o coração dele. A jornalista pergunta a ele numa entrevista. E aí Chico fala, né, pede a permissão a essa jornalista para citar uma situação que aconteceu com ele e que parece para qualquer outra pessoa, parece uma história boba, mas que para ele foi algo tão marcante que até aquele momento ele lembrava disso e ele sorria e ele se sentia, né, muito, muito bem, né, ao lembrar dessa história. Então ele conta que quando ele estava lá em Uberaba, né, ele fala que ele estava esperando um ônibus para um cartório e quando esse ônibus chegou no horário marcado, só que ele não podia nem perder o ônibus, porque se ele perdesse ele ia ter que esperar bastante tempo para vir um novo ônibus. Ele aí, quando ele está para ele subir no ônibus, uma criança vem correndo em direção dele, desesperada, essa criança vem correndo, chamando ele de tio Chico. E aí, na hora que ele vê aquela criança vindo correndo até ele fala para o motorista seguir e diz ao motorista, essa criança deve estar com algum problema, alguma situação que está afligindo, eu vou ter que atendê-la e você pode seguir seu caminho que eu espero, né? Um outro ônibus, enfim. E nisso, a criança chega até ele e, para surpresa dele, a criança pede a ele que dê um beijo. E a criança ofegante, né? A criança naquele momento ali ofegante fala para ele e diz, tio Chico, eu só queria te pedir um beijo. E ele, né, conta isso, que para ele foi um dos fatos marcantes, porque naquele momento que ele achou que ele ia, né, ajudar aquela criança, ele recebeu ali um presente, né, que foi aquela demonstração de tanto amor, de tanto afeto que a criança tinha por Chico. Passa aí para mim, por favor, mãe. Então, gente, assim, a reflexão, né, complementando tudo isso que a gente falou hoje, o que acontece na primeira infância, eu sempre busco falar, né, que eu acho muito importante isso, é algo que a gente leva para a vida toda, mesmo no subconsciente. Eu vou citar um exemplo, seja vícios, seja vivência negativa, quanto, assim, qualquer coisa que acontecer, independente de ser bom ou ruim, vivências prazerosas, por exemplo, momentos afetivos, tudo isso vai ficar ali na memória da criança, né? Então, se a criança ela não tem memórias afetivas, nada que lembre, com prazer, com amor, com afeto, a vivência dela da infância, é porque ela não viveu isso, né? Então, é tão importante a gente poder trazer isso para a nossa família. Eu falo com vocês aqui que vocês sejam multiplicadores. Se vocês não têm criança em casa, vocês passam isso como exemplo para outras famílias, porque a gente precisa ajudar essa sociedade, a gente precisa mudar. Hoje as pessoas estão muito intolerantes, as pessoas estão com conceitos mudados sobre respeito, do que é respeito, do que é tolerância, e a gente precisa ensinar essas crianças, né? Então, passa aí para mim, por favor, Mari. Eu trouxe essa imagem aí, quando eu falo de responsabilidade, tolerância, crescimento mútuo, respeito, solidariedade, empatia, não é só, volto a dizer, para quem é mãe, para quem é pai, para tio, para tia, para avô e para avó, não. A gente precisa trazer esses valores para o nosso dia a dia, para a nossa prática, independente da gente ter uma criança em casa ou na nossa sociedade, mas assim, que a gente é um exemplo, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade, eu estou falando de responsabilidade, não só responsabilidade social, mas somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Vocês estão cansados de ouvir isso, mas é bom sempre a gente falar, né? Porque eu sempre falo isso para mim todos os dias. Porque nós temos que estar sempre em vigilância, tá? Por que isso? A gente pode, por mais que a gente esteja, vamos dizer assim,
né, caminhando, seja assistindo doutrinária, seja trazendo sempre nosso evangelho no lar, momentos edificantes, mas assim, estejam sempre vigilantes, porque às vezes pode acontecer uma situação que você não perceba, e aí você pode ter um ato de intolerância, você pode ter um ato de falta de respeito com o próximo, você pode ter ali não exercer uma solidariedade que naquele momento ali era importantíssimo, e a gente não se deu conta. Você pode deixar de ter empatia pelo outro sem nem perceber. Então, a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. Pode passar aí para mim, Mara, por favor. Por conta dessa importância que eu falo, dos valores que a gente precisa trazer para as famílias. Porque se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa, né, ajudar a nossa sociedade da melhor maneira que a gente puder, começando de casa, né, e estendendo aí toda essa energia de multiplicação, né, porque nós somos multiplicadores, nós somos formiguinhas, né, multiplicadoras, né, então a gente precisa estar sempre alerta, seja, como eu falei, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, né, para que a gente possa ajudar no desenvolvimento humano, no progresso da nossa humanidade. Então, essa imagem, eu fecho a palestra com essa imagem, que as crianças, elas são realmente um símbolo, né, como Jesus fala, da simplicidade, pureza de coração, e a gente possa deixar sempre presente a nossa criança interior, sabe? Que a gente possa estar sempre buscando essa essência de positividade, desse sorriso, né, de pureza que as crianças têm, e a gente poder sempre dar o nosso melhor para o nosso mundo. E uma frase que eu ouvi uma vez que eu nunca esqueço, né? Quando a gente doa amor ao universo, o universo devolve gratidão. E é exatamente isso. Então, eu encerro vou pedir para que vocês também comentem. Aliás, antes do comentário, eu vou pedir, Mara, que você possa botar uma música que eu trouxe, pode ser? Claro, com certeza, só um instantinho. Eu queria que vocês ouvissem essa letra e vocês refletissem no momento que estiver passando essa música, para que a gente possa internalizar o nosso papel, né, que temos todos os dias aqui no nosso planeta Terra, na nossa vida, na nossa oportunidade de evolução, e que a gente não pode perder tempo. A gente tem, o tempo nosso é precioso para a gente poder fazer a diferença. Então, por favor, eu queria que vocês ouvissem essa letra dessa música para a gente encerrar a palestra de hoje. Pode botar, meu querido.
Gratidão, gratidão sempre, viu? Muita luz para cada um de vocês. E muito obrigada pela oportunidade. Essa música, para mim, é uma música que me emociona muito. E eu não posso nem falar muito, porque eu começo a ouvir essa música e eu acho que é isso, sabe? É a nossa essência, o que a gente precisa para a gente levar, para a gente ser multiplicador e a gente poder levar para toda a nossa humanidade. Gratidão à casa, gratidão a todos vocês por terem ficado aí e assistido a palestra de hoje, viu? Rafa, você percebeu que eu embalei, né? Essa música, para mim, é um hino, né? É muito linda, emocionante. Como colocaram aqui no chat, fechou com chave de ouro, né? Gratidão, maravilhosa. Muito, muito, muito bom, muito importante. Agora passo com a palavra com Monja. Monja, é contigo. Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui mega, super, hiper empolgada, porque essa música, ela dá uma sensação de que a gente pode levantar e chegar e fazer a nossa parte, porque é muito empolgante, é muito maravilhoso. E é com essa empolgação toda que, apesar de eu não ter conseguido abrir os cards, porque está logado com o meu nome, mas para aproveitar para pedir ajuda de vocês, para que a gente continue levando um pouquinho de esperança, um pouco de amor e de alimento aos nossos irmãos mais necessitados, todas as quartas-feiras. Então, a gente precisa dos materiais, né, para fazer os migaus, leite, as farinhas, açúcar. Então, quem puder colaborar, a gente está com o coração cheio de amor e aberto, esperando a doação de vocês da melhor forma possível. Temos também as nossas cestas básicas, que vai ser no final do mês, que a gente vai fazer as entregas. Aproveitando, a gente vai tentar lançar a campanha para poder a gente arrecadar alguns brinquedos, né, para os filhos dessas mães cadastradas que vão receber as cestas, e a gente ver se a gente consegue levar um mínimo, um pouquinho de esperança, de alegria para esse povo tão sofrido, né? Então, essa noite é só de gratidão, Rafa, por você ter fechado realmente com essa música maravilhosa, e que a gente possa levar para a nossa noite, né, essa música no nosso coração, que a gente possa refletir as nossas ações, ver o que é que a gente pode fazer, o mínimo que seja pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, que a gente possa pensar que a gente está na nossa casa, com todas as nossas dificuldades que a gente acha tão grande, mas que tem um irmão que precisa muito mais da nossa mão, do nosso carinho e do nosso olhar. Então, que a gente possa ver na inocência da criança, como você pregou hoje, que a gente possa levar esse amor, essa inocência, e que a gente possa contagiar mais pessoas para fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, eu quero pedir nessa noite que Jesus nos abençoe, nos guarde, que essa reflexão que hoje foi passada seja tocada nos nossos corações e que a gente possa fazer o melhor que a gente puder para a gente alegrar o dia de alguém, no dia de amanhã, na noite, durante o dia, que alguém que a gente encontre, que a gente possa levar o nosso sorriso, seja o sorriso de uma criança inocente, que a gente olha e se contagia, que o nosso coração seja repleto de amor e que a gente possa doar todo esse nosso amor a quem necessita. Façamos agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todos os males, hoje, agora e todo sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, hoje e sempre, todos os dias. Que Jesus possa abençoar a noite de cada um de vocês, que a gente tenha uma semana de bênçãos,
Muita luz para todos. Gratidão, gente. Boa noite. O chat com várias mensagens delicadas, carinhosas para você, Rafa, em especial. Só gratidão, só carinho, muito carinho. Enfim, excelente palestra, que o amor de Cristo nos conduza ao encontro dos nossos irmãos. Gratidão, gratidão por essa noite, por essa mensagem, por essa oportunidade. Enfim, muito carinho, muito agradecimento. A gente agradece imensamente, mais uma vez. Gente, boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Mais